Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa videoaula, hoje 5 de abril. Essa semana, meus amores, né, estamos quase terminando nossa primeira unidade. Vamos começar nossas avaliações no dia 12. Né? Quem tem dúvidas, não deixe essas dúvidas ficarem acumuladas na cabecinha de vocês, certo? Conversa com a para a Pro ir sanando essas dúvidas, porque eu quero, 10 nessa prova, certo? Vamos lá, nosso assunto de hoje de português é substantivo. Esse assunto está na página 60 do nosso módulo. O que é um substantivo, Pro? Substantivos são palavras que nomeiam objetos, seres de um modo geral. Se eu falo caneta, caneta é um objeto, então é um substantivo. Se eu falo batom, substantivo também, a palavra batom é um substantivo. Se eu falo água, água também, a palavra água é um substantivo. Então, substantivo. Se eu falo assim, áurea, né? Áurea é um substantivo próprio. Se eu falo Brasil, é um substantivo próprio também. Então, substantivos são palavras que nomeiam os seres de um modo geral. Seres, objetos de um modo geral, certo? Ele pode ser inúmeros, ele pode ser singular ou plural. Eu falo uma caneta ou duas canetas, né? Então, se eu pergunto qual é o gênero do substantivo de número, número é quantidade, já fala quantidade. Então, eu boto se é singular ou se é plural. Se eu falo grau, né? Grau pode ser aumentativo ou diminutivo. Se eu falo canetinha, no diminutivo, mas eu posso também falar canetão, certo? Tem também gênero, pode ser masculino ou feminino. Pode ser o carro, pode ser a boneca. Então, eu tenho um gênero feminino e tenho um gênero masculino, certo? Então, somente isso aí é a questão nossa de substantivo. Substantivo é uma palavra que dá nome aos seres, a objetos de modo geral, certo? Ele pode ser, quanto à relação ao número, ele pode ser singular e ele pode ser plural. Quanto ao grau, ele pode ser aumentativo ou diminutivo. E quanto ao gênero, ele pode ser masculino ou pode ser feminino, certo? Vamos lá para a nossa atividade do caderno. Explica o que é um substantivo, quais os gêneros do substantivo, quais os números do substantivo, quais são os graus do substantivo. E aí no quinto a pergunta, escreva o aumentativo e o diminutivo das palavras abaixo. E no 6, passa as palavras abaixo para o plural. Certo, meus amores? Português super tranquilo. Vamos para a nossa aulinha de geografia. Geografia, meus amores. Assunto na página... Assunto super tranquilo também, página 30. Na verdade, começa na página 26, mais ou menos. 24. Mas o mais importante para a gente é a página 30. O que acontece? Estamos trabalhando com o que? Paisagem. E a gente sabe que o homem pode destruir a paisagem. Como? Poluindo rios, cortando as árvores desordenadamente, né? Tudo isso é uma maneira da gente estar poluindo o nosso meio ambiente, destruindo a nossa paisagem, matando os animais que estão, principalmente animais que estão em extinção. Tudo isso é uma maneira que o homem, né, com as suas próprias mãos, pode destruir a natureza. Mas existe, meus amores, alguns fenômenos naturais, que isso aí não é o homem, né, fenômenos da própria natureza, que pode destruir a própria natureza. Como exemplo, os terremotos. Os terremotos não são causados pelo homem, né? Os terremotos são abalos sísmicos, né? Abalos na terra, que ela pode destruir, que ela destrói. Pode destruir porque assim, nem sempre só tem aqueles tremores, não destrói tanto a natureza visivelmente, mas são tremores de terra que destroem a natureza. Existe também os vulcões, né? Os vulcões, quando eles entram em erupção, geralmente eles destroem tudo que está ao redor dele, porque o magma que sai de dentro dele é muito quente, uma chama muito quente, ele sai derramando e sai destruindo tudo que está ao seu redor, plantas, casas, matam as pessoas, certo? Então a gente tem terremotos
E temos os vulcões, são fenômenos que independem do homem, né? São fenômenos na própria natureza, certo? Então, esse assunto está na nossa página 30 do nosso módulo de Geografia. E nossa atividade tem, explica o que são terremotos, cite alguns fenômenos da natureza que transformam as paisagens, né? Que é isso que a gente está falando que independe do homem. Como o homem pode alterar, como é que o homem pode alterar, como é que o homem pode modificar essa natureza? E o 10, cite alguns danos que o homem causa à natureza. Como é que o homem prejudica a natureza? Cite alguns danos que ele pode prejudicar, né? Que você vê até na sua própria rua, alguém que prejudica a natureza, certo? Vamos lá para a nossa aula de terça-feira, que é História e Artes. Vamos lá em História. Nosso assunto de História, a gente já deu até um segmento. Começamos na semana passada um pouquinho falando sobre sambaquis, certo? Esse assunto está na nossa página 30 do nosso módulo. E o que são sambaquis? Sambaquis são amontoadas, são montes de conchas, né? Que ali contém restos de animais, restos de plantas, de esqueletos humanos. Então são aqueles montes, ó. Quando a gente vê em algum lugar montes de conchas espalhados, né, com restos de humano, tem vários restos de alimentos, né, jogados nas proximidades. Então, a gente pode encontrar sambaquis principalmente na região do Rio de Janeiro e na região de Santa Catarina. Onde se encontra sambaquis, a gente pode encontrar no meio da rua, da cidade, do nosso bairro? Não. A gente só encontra em regiões mais litorâneas, né, por causa da questão das conchas. Em regiões litorâneas. E um dos maiores sambaquis que nós temos hoje se encontra-se no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. O povo, né, que vive dessa região dos sambaquis, eles são pessoas sedentárias. Ou seja, pessoas sedentárias são aquelas pessoas que são fixas na terra. E para eles sobreviverem, o que é que eles fizeram? Eles começaram a construir seus próprios materiais de pescarias, né? Construíam o anzol, eles construíam sua varinha de pescar, eles começaram a construir seu próprio material de trabalho. Então, eles começaram a se fixar ali na terra. E o que é que eles consomem? Geralmente, isso é fixo? Não. Geralmente, eles consomem o quê? Molúsculos, peixes, todos derivados do mar, que vem do mar. Então, eles consomem muito isso porque eles já vivem naquela região, certo? Vamos lá, esse assunto, página 30 do nosso módulo, e a nossa atividade é a própria pergunta. Explique o que são sambaquis, como eram os povos dos sambaquis, o que os povos dos sambaquis construíram, onde viviam os povos dos sambaquis, nessa região litorânea, e o que eles consumiam, e onde encontramos sambaquis no Brasil, certo? Super tranquilo, dúvidas iremos tirar no Zoom. Vamos para nosso assunto de artes. Artes, estamos trabalhando ainda com a questão de histórias. Lembram que a prova estava falando dos contos de fadas, que a gente pode encontrar nos contos de fadas? Os escritores e contadores de histórias, eles usam algumas técnicas para fazer a narração, certo? Quais são essas técnicas, minha gente? Eles mudam, né, as vozes para a gente saber distinguir quem é um personagem do outro. Se eles estão narrando a história, exemplo, Chapeuzinho Vermelho, tem a voz de Chapeuzinho Vermelho, tem a voz do Lobo Mau, que já é diferente, e tem a voz de quem? Da vovó, né, que é diferente. E quando o lobo, né, incorpora na vovó, né, ele se transforma em vovó, ele já tem outra voz para poder distinguir que ali não é a vovó, entendeu? Então eles usam essas técnicas, eles usam vozes, eles usam objetos diferentes, canções, né? Se vocês perceberem, cada historinha tem uma canção diferente. Chapeuzinho Vermelho tem aquela eu vou pra casa, agora eu vou. Não é isso? Não, ou essa é do... Como é o nome daquele? Sete Anões, né? Chapeuzinho Vermelho, ela vai levando os doces para a vovozinha, ela mora longe, mais ou menos assim, né? Então, cada historinha tem seus personagens, cada historinha tem uma voz, cada historinha tem
tem um enredo. E o que é este enredo? É a sequência de acontecimentos que configuram a história, né? Então, enredo é a sequência de acontecimentos que configura a história. Esse assunto está na página 32 do nosso módulo, certo? Vamos lá para a nossa atividade. Cadê nossa atividade de artes? Bora lá. E no passado, minha gente, né? As histórias eram contadas, muitas vezes, se vocês forem perguntar aos avós de vocês, né? Minha avó, como era contada as histórias antigamente? Porque as historinhas, elas são passadas de geração para geração, né? E existem essas histórias publicadas, né? Da Disney, né? Desses contos de fadas, mas existem também histórias de monstros, lobisomens, que só determinada região tinha. Então, tenho essa curiosidade, pergunte à vovó, à mãe de vocês, né, como eram contadas as histórias antigamente para eles, né, e como são contadas hoje para vocês. Antigamente, muitos se reuniam na fogueira, né, ao redor da fogueira, porque não tinha eletricidade, então eles se reuniam e contavam histórias, e levavam a noite toda ali contando diversas histórias, certo? Hoje em dia a gente pode ouvir história na internet, né, quem tem aqueles antigos DVDs, né? Tem historinhas, revistinhas em quadrinhos, tem historinhas, revistas normais, tem histórias, certo? Vamos para a nossa atividade do caderno. O que os escritores e contadores de histórias usam para narrar? O que é preciso para contar uma história? O que é um enredo? O que é que precisa para a gente contar a história, minha gente? Primeiro, saber qual é a história, qual é o texto, quais são os personagens da história, qual é o enredo da história. A gente precisa saber tudo primeiro para contar. Saber contar uma história, para não contar a história errada, certo? O que é um enredo, no passado, como eram contadas as histórias e em quais locais hoje podemos ouvir, assistir e ouvir as histórias, certo, meus amores? Com isso, fechamos esse bloco de aula de português, geografia, história e artes. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.